dia, nono ano, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar o estudo da hereditariedade, tá? Entender um pouco dos conceitos que envolvem a genética, e a gente vai fazer esse capítulo em 3 partes, ou seja, essa iniciação, a introdução. Na próxima parte, a gente vai falar sobre os cruzamentos em si, e na última parte, as doenças genéticas, tá bom? As síndromes genéticas humanas. Então, vamos começar lá na página 250. Mas antes eu queria ler para vocês esse texto que fala sobre a incrível, toda a temática incrível da genética. Então, estima-se que atualmente existam mais de 10 milhões, talvez 100 milhões de espécies vivas na Terra. Cada espécie é diferente e cada uma se reproduz fielmente, gerando uma progenie que pertence à mesma espécie. O organismo parental transfere informações especificando em extraordinário detalhe as características que seus descendentes devem ter. Esse fenômeno da hereditariedade é parte central para a definição da vida. Ele diferencia a vida de outros processos, como o desenvolvimento de um cristal ou a queima de uma vela, ou a formação de ondas na água, nos quais são geradas estruturas ordenadas, mas sem o mesmo tipo de ligação entre as características dos pais e a de seus descendentes. Como a chama da vela, o organismo vivo precisa consumir energia livre para criar e manter sua organização. Entretanto, a vida emprega essa energia para promover um sistema altamente complexo de processos químicos que são especificados pela informação hereditária. A maioria dos organismos vivos é composta por células únicas. Outros, como nós, são vastos complexos multicelulares, nos quais grupos de células realizam funções especializadas e estão conectadas por intrincados sistemas de comunicação. Mas mesmo para o agregado de mais de 1.013 células que formam o nosso corpo, o organismo todo foi gerado a partir da divisão celular de uma única célula. Uma única célula, consequentemente, é o veículo para toda informação hereditária que define cada espécie. Essa célula contém a maquinaria para obter matérias-primas do ambiente e construir, a partir delas, uma nova célula à sua própria imagem, completa, com uma nova cópia da informação hereditária. Cada uma dessas células é realmente incrível. Então, com base no que a gente leu agora, vamos iniciar a hereditariedade. O livro de vocês ele começa fazendo um parecer, falando dos genes, um trecho de uma reportagem falando dos geneticistas, da evolução, publicação de artigos em revistas. Bom, aí a gente começa a falar porque assim, o pai da genética, que esse é o nome, é o apelido que ele recebeu, o pai da genética clássica é Gregory Mendel. Então, essa criaturinha aqui, esse querido Gregor Mendel, é um desenho dele, era um botânico e ele fazia experimentos com plantas. E ele, com os experimentos que ele fez, ele pôde chegar a algumas dúvidas que geraram outros conceitos, e esses conceitos são a base da genética que a gente conhece hoje em dia. Então, a origem dele, ou seja, ele era um naturalista que antigamente era botânico, trabalhava com ervilhas e fazia cruzamentos com ervilhas de características diferentes, ervilhas lisas, ervilhas rugosas, ervilhas amarelas, ervilhas verdes. E aí, de acordo com esses cruzamentos que ele foi fazendo, ele pôde perceber que os caracteres eles iam propagando em relação à sua prole, Os descendentes iam levando consigo os caracteres dos parentais, ou seja, dos progenitores. Aqui, a hereditariedade de uma forma mais prática, tem a foto aqui de um cariótipo. O cariótipo, gente, é a separação do DNA em cromossomos. A gente vai estudar mais à frente que DNA é a mesma coisa que cromossomos, só que a gente tem que entender que a fita de DNA que a gente conhece, aquela fita bonita que todo mundo vê na internet e tal, ela só fica daquele jeito quando há necessidade da célula se dividir, quando há necessidade daquela célula fazer meiose ou mitose, Então, aí ela precisa
produziu uma cópia idêntica a ela. Agora, fora esses momentos de divisão celular, o DNA ele está compactado nesse formato de cromossomo, tá? Então, por isso que chama cariótipo. Cariótipo seria o conjunto dos cromossomos de cada espécie. Aqui, no caso, está mostrando o cariótipo de uma mosquinha, a mosquinha da banana. Aí eu coloquei aqui para vocês que não tem no livro, mas enunciando a primeira lei de Mendel como uma maneira da gente entender o que ele fez, né? O livro de vocês está mostrando a sequência dos experimentos de Mendel, mas basicamente o que ele concluiu, né? Ele pegou duas ervilhas, né? Uma ervilha era lisa e a outra era rugosa, ambas verdes. E aí ele cruzou as duas ervilhas, ou seja, na botânica, né, utilizou ali métodos de cruzamento de plantas. E a prole, ou seja, quando deu o fruto, né, quando aquela planta ali gerou os seus descendentes, 100% das ervilhas eram lisas e não tinha nenhuma rugosa. E aí ele ficou intrigado, porque talvez a característica lisa fosse dominante, exercesse algum domínio, fosse preferencial, digamos assim, sobre a outra característica que seria a rugosa. Mas para tirar essa dúvida, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, não, então eu vou pegar agora essas duas, né, essas ervilhas, todas elas lisas, ó, ela pegou tanto as ervilhas lisas e cruzou com lisa com lisa, entendeu? E aí, o que ele obteve? Ele obteve essa proporção aqui. A segunda geração, ela teve 75% de ervilhas lisas e 25% de ervilhas rugosas. E aí começou a dúvida na cabeça de Mendel, mas é a dúvida que hoje é um parâmetro da genética que a gente conhece como dominância. O que é dominância? É o fato de que os genes podem se comportar de forma dominante sobre outros genes. E hoje a gente entende que a palavra gene, que na verdade na época de Mendel ele não sabia disso, ele chamava de fatores, né? Os genes, eles carregam ali informações, como a cor das ervilhas, o aspecto, como a cor dos cabelos, a cor dos olhos, a da pele, como a altura, como entre milhões de outras funções que os genes executam, tanto das características físicas, quanto das características, por exemplo, metabólicas de dentro do organismo, não é? Então é muito revelador esse experimento de Mendel, que deu para ele a condição de fazer outros experimentos e chegar a muitas conclusões. Na parte do livro de vocês, agora a gente vem mostrando passo a passo dos experimentos dele com as plantinhas, ó. Ervilhas altas, ervilha anã. Aí ele cruzou, aí gerou uma prole, né? Todas as ervilhas nasceram altas. Só que quando ele fez um outro cruzamento, ó, ervilha alta com ervilha alta, a gente pensa assim, só vai nascer ervilha alta, né? Não, nasceram ervilhas altas, porém teve uma porcentagem que nasceu ervilhas anãs. E aí ele começou ele ficou pensativo, falei, nossa, mas o que está acontecendo para que quando eu cruzo alguma espécie com características iguais, nasce uma característica na prole diferente. E aí ele chamou isso de dominância e recessividade. O caráter dominante de um gene, ele suprime, ele lidera, digamos assim, o padrão recessivo. Então, digamos que o padrão alto das ervilhas, ou o padrão liso do que a gente viu anteriormente, fosse um padrão dominante. E em genética, a gente considera isso com a letra maiúscula, tá? Sempre quando a gente for colocar um gene como dominante, a gente representa por uma letra do alfabeto, e essa letra tem que estar de forma maiúscula. E o caráter recessivo é sempre representado por uma letra minúscula, ou seja, um gene que a gente chama de recessivo é um gene que ele tem a sua característica, só que ele só vai se revelar, ele só vai se mostrar se ele estiver em dupla. Olha para cá para você ver o cruzamento aqui agora colocando os genes, né? O desinho seria as ervilhas anãs. O desão seria as ervilhas
altas, tá? E aqui, ó, tá vendo o D maiúsculo, Dzão e Dzinho? Mesmo estando com duas letras que são representadas, né, uma maiúscula e outra minúscula, esse Dzinho que representa o gene recessivo, ele não vai se demonstrar. Por quê? Porque o caráter dominante do gene dominante suprime ele. Então, vai ser ervilha alta, mesmo se estando Dzão, Dzão, ou vai ser ervilha alta se estiver Dzão e Dzinho. Só vai ser ervilha anã se for Dzinho, Dzinho. Aí você me pergunta, por que, Manuela, que são duas letras e não uma? Porque a gente tem que considerar que é uma fita de DNA que vem do pai, uma fita de DNA que vem da mãe. E cada fita dessa tem esses genes, os mesmos genes. Eles são considerados genes alelos. Por que alelos? São genes que ocupam o mesmo lugar no cromossomo, ou seja, o mesmo locus gênico, que é uma coisa que vocês vão ver mais adiante na genética. Então, olha, aí aqui tem outra possibilidade, né? Aqui a gente vê hemácias, são as células que carregam oxigênio no nosso organismo, né? No sangue. Hemácias saudáveis e hemácias com uma síndrome, né? Um problema genético que se chama anemia falciforme. Por quê? Porque as hemácias, né, que essa pessoa tem, quando tem essa condição, elas não têm esse formato abaulado de uma hemácia normal. Elas têm o formato de foice, então por isso falciforme. E isso, essa condição do formato das hemácias, ela é considerada um problema genético, ou seja, está presente, tem um gene que, se ele se manifestar, vai dar para aquele indivíduo uma condição onde suas hemácias vão ter esse formato. O problema da anemia é que quando a hemácia tem esse formato, ela não carrega o oxigênio como deveria, e aí causa problemas no organismo como um todo da pessoa que tem essa condição. E aqui você olha, ó, a hemoglobina, que é uma proteína que está lá dentro da hemácia, se for Bzão, vai ter uma hemácia normal, hemoglobina normal. Mas se for Bzinho, vai apresentar a hemoglobina S. E essa hemoglobina S é a que codifica o formato falciforme para a hemácia, tá? Então, observa aqui, ó. Se o indivíduo for Bzão, ele é normal, hemácia é normal. Se ele for Bzão, Bzinho, também é normal. Por que é normal? Porque o gene dominante suprime o gene recessivo. Então, vai ter o caráter normal. Só que, se apresentar Bzinho, indica que as hemácias desse indivíduo serão falciformes, tá bom? E aí a gente entra em outro conceito da biologia na parte de genética. Ou seja, homozigoto e heterozigoto. Vamos entender isso, ó. Homo não é igual esse prefixo? Então, homozigoto significa que as duas letras são iguais. Heterozigoto significa que as duas letras são diferentes. Por exemplo, um Bzão e um Bzinho. E a gente ainda vai ter a questão do homozigoto dominante, que significa isso? Duas letras maiúsculas. O homozigoto recessivo, que significa duas letras minúsculas. E o heterozigoto, que são duas letras diferentes, tá bom? Mesmo exemplo, olha, os dos cabelos, também tudo mediado por genes, tá? Cabelos crespos, cabelos lisos. Interação com os genes e o ambiente. Essa parte é muito importante porque vai dar outro conceito de genética que é importante a gente frisar, que é a parte de genótipo e a parte de fenótipo. Genótipo, gente, é a constituição gênica do indivíduo, tá? Então, eu tenho uma determinada quantidade de genes que codificam proteínas, que codificam características, que codificam várias coisas. O fenótipo é como isso se revela fisicamente, né, para o organismo vivo. Então, olha só, ó, o conjunto de genes responsáveis por um caráter dá-se o nome de genótipo. A aparência do indivíduo, ou seja, aquilo que os genes manifestam, é o que constitui o fenótipo, tá bom? Ah, tá aqui importante também falar, ó. Por exemplo, de genótipo das ervilhas, né? Então,
os genes, azão, que codifica um fenótipo de ervilhas lisas. Então, ó, genótipo, genes. Fenótipo, como que aquilo se apresenta. E é isso, meus amores, ó. As atividades eu vou passar mais à frente para vocês, tá? Porque a gente vai fracionar esse capítulo. Então, quando a gente chegar no final, vocês fazem os exercícios propostos no livro e a gente marca um outro dia para poder corrigir, tá bom? Então, por enquanto, a gente fica só com essa aula. Anotem direitinho esses conceitos e um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.